vendo esse vídeo e tal, que às vezes tem um parente, ou às vezes até receber esse diagnóstico que sua mãe recebeu lá há 15 anos atrás de desesperança, assim, o intuito do Instituto é vocês ajudarem, né, encurtar Uhum. esse caminho que a sua mãe e seu pai Sim, passou por tantos anos aí, exatamente. às vezes sofrendo calado, para falar, olha, tem esperança, faz assim, Uhum. assim, o médico às vezes tal, é melhor que É. experiência tal. Uhum, exatamente. Esse é o nosso objetivo principal do Instituto, eu acho. É, é um dos nossos valores, na verdade. É tipo, a gente não achar que porque a gente tem as informações, só a gente deve ter. Então a gente teve uma pesquisa assim tremenda, porque desde quando eu nasci, meus pais começaram a pesquisar e não tinha informação nenhuma na época. Então eles tiveram que pesquisar muito, 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 falar com muitos especialistas, muitos médicos, para entender melhor sobre o nanismo. E aí a gente, em 2016, criou o primeiro site que fala exclusivamente sobre o nanismo no Brasil e até hoje é um dos mais acessados do mundo sobre o assunto. Porque as pessoas que recebem esse diagnóstico não tinham um lugar para procurar, né? Não tinham onde achar informações é, de qualidade e informações que trouxessem esperança, né? Porque, por exemplo, no Google é engraçado, tem até meme disso. Eles falam que você coloca dor de cabeça no Google, o Google dá uma lista de diagnósticos possíveis, dá até câncer que pode ser causado por dor de cabeça. Então o Google te desespera. Então, às vezes, as pessoas recebem um diagnóstico, vão pesquisar sobre o nanismo, e aí eles encontram só piada, 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 piada. Ou informação muito vaga, informação médica muito vaga. E eles ficam desesperançosos. Tipo assim, cara, como será que vai ser a vida do meu filho? Né? E às vezes os próprios adultos com nanismo muitas vezes não sabem os seus direitos, não sabem as características do tipo de nanismo deles, não sabem muito sobre o assunto, e aí eles não tinham para onde correr. Agora eles têm, através do Somos Todos Gigantes, através do Instituto Nacional de Nanismo, através do Nanismo Brasil, uma rede de apoio e de informações que a gente construiu justamente para, como você falou, né, encurtar esse caminho, esse processo que meus pais tiveram que passar depois que eles receberam o meu diagnóstico. Então, meus pais, na época, não tinham nenhuma informação. Hoje, a gente dá as informações para que os pais de hoje não tenham as informações que meus pais não tiveram na minha época. E assim, falando de uma pessoa, falando enquanto uma pessoa com nanismo, o nanismo é uma característica, não é um limitador, não é uma coisa que te limita além do físico, sabe? Eu acho que às vezes a gente é limitado porque a gente não consegue alcançar algumas coisas mais altas, mas passou disso, nada. É normal, vida normal, é, sim, emoções normais. A gente não é um ser mitológico, mas a gente também não é um coitadinho. Então, se você tem um filho com nanismo, se você recebeu um diagnóstico de um filho com nanismo, não se desespere. Saiba que ele vai encontrar dificuldades? Vai, como todo mundo encontra. As dele podem ser maiores? Podem, porque por causa de todo o background de preconceito que você tem aqui no Brasil. Mas é a vida normal, ele é um ser humano acima de tudo. E enquanto se você passar essa visão para ele, esse sentimento de que ele não é uma vítima, mas sim ele é seu filho, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, você constrói um indivíduo forte e que vai conseguir lidar com qualquer tipo de desafio. Então, enquanto pessoa com nanismo, saiba que você não está sozinho. Primeiro de tudo, se você tem nanismo, se você tem um filho com nanismo, se você recebeu o diagnóstico, você não está sozinho. Procure a gente nas redes sociais, a gente te coloca nos grupos para você ter contato com muitas pessoas que vivem realidades distintas ou semelhantes, né, da sua. E segunda coisa, esse não é o fim do mundo. Esse não é o fim do caminho, tá? É só o começo de uma caminhada incrível que você vai traçar se você
entender que seu lugar não é como vítima, mas sim como protagonista da sua história. Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Clica aqui no link e veja os outros episódios. Um abraço.